Eu queria dizer para os irmãos duas coisas importantes. Uma está no livro de Efésios, capítulo 4, dentro do versículo 13. Eu não vou ler o versículo, eu só quero dizer que o propósito do congresso é esse: trazer crescimento para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. O Senhor deixou dons para edificar a igreja. E o congresso tem esse propósito: edificar os santos. Então aqui nós estamos reunidos como santos para aprendermos única e exclusivamente como filhos de Deus e como membros do corpo de Cristo. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Filipenses, capítulo 3, o verso 15, a parte B e o 16, que nos diz com muita clareza que nós precisamos respeitar a nossa individualidade, as nossas peculiaridades e crer que no devido tempo o Senhor dá o crescimento e revela aqueles que ainda não entendem completamente aquilo que Ele quer deles. Então, pensemos nisso, cada um de nós. Propósito é edificação, crescimento e no tempo de Deus. Talvez você pode ouvir alguma coisa, não compreendeu, você pode ver alguma coisa, não compreendeu. Busque a Deus, pergunte para Ele, Ele vai te ajudar e vai te trazer pessoas maduras para cooperar com você. Um outro conselho que eu quero dar para vocês é que o propósito não faz sentido se vocês não estiverem anotando. Temos uma mesa, um caderno, caneta, porque a ideia do congresso é ensino, irmãos. A ideia é que vocês possam se dedicar como numa escola de aprendizado. Então é por isso que nós oferecemos para vocês caneta, um caderninho de anotações e uma mesa confortável para que vocês possam fazer suas anotações. Agora eu gostaria de chamar meu irmão Bernardo, que é pessoa responsável hoje da editora no Brasil, meu companheiro de trabalho, e ele vai trazer uma palavra de saudação para vocês e dar continuidade antes de entrarmos realmente na palavra de Deus e no seu ensino. Uma boa noite a todos, em nome do Depósito de Literatura Cristã, mais conhecido como DLC. Mais uma vez, uma grande alegria para nós de, pela segunda vez, podermos realizar esse congresso. Como já falamos ano passado, foi um sonho de um irmão que o Senhor tinha colocado à frente desse trabalho há muitos anos atrás, e esse sonho se realizou finalmente. Como o irmão Júlio disse, por meio da presença de vocês. O propósito da editora DLC, por aqueles que ainda não conhecem, é trazer a sã doutrina da palavra de Deus para todo o corpo de Cristo, não a um grupo específico, mas a todos os salvos. Porque Deus, Ele deseja que todos nós aprendamos, que cresçamos em direção a Cristo. Para isso, publicamos muita literatura, temos também algumas coisas no âmbito evangelístico, mas ali também tem irmãos lá em Curitiba que publicam folhetos, inclusive o editor está aqui também, o irmão Zig, e ele pode também conceder folhetos a quem deseja. Quem gostaria, é só se dirigir a ele. Daqui a pouco, então, vamos ter a primeira palestra. Não quero tomar muito tempo, porque é muito mais importante ouvirmos a palavra de Deus do que falarmos de nós mesmos.
Mas é importante também vocês saberem o propósito da editora para que vocês possam também nos apoiar em oração ou de outras formas. Eu gostaria de deixar um versículo para nós aqui da segunda epístola de Pedro, capítulo 1. O tema do congresso é Apocalipse, mitos e verdades. Portanto, já indica que se trata, em boa parte, da palavra profética. E em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Esse versículo ele nos remete à esperança que nós temos de aguardar o Senhor Jesus para o arrebatamento dos salvos, mas também nos mostra que há de acontecer coisas nesta terra e que, para entendermos isso melhor, temos essa luz, essa lâmpada, a palavra profética. E assim, embora profecia para muitos é algo que parece difícil, que parece um pouco obscuro, é importante também nos ocuparmos com esta parte da palavra de Deus. Deus deseja isto. Antes de começarmos com a primeira palestra hoje à noite, dado por nosso irmão do Canadá, nós vamos agora cantar um hino, que é o hino número 5 desse caderninho que está na mesa, cada um de vocês tem. Eu convido o irmão Anderson, então, para nos conduzir no canto, e em seguida temos uma oração, e aí o irmão Alexander vai nos trazer a palavra. Bom dia. Bom dia. É muito forte. Você pode... Vou colocar um pouquinho mais para cá, né? Assim? É bom? Bom? Ok. Melhor? Ótimo. Melhor. The book of Daniel is a very interesting book, O livro de Daniel é um livro muito interessante. but it's also a complex book. It is also a complex book. Mas também é um livro complexo. Tonight we will look very specifically at one chapter. Hoje à noite queremos ver especificamente em um capítulo. In this presentation we will look first of all at the times of Daniel. Nessa apresentação veremos, acima de tudo, nos tempos de Daniel. After we will look at a brief overview of the book of Daniel. Depois, em um panorama sobre o livro de Daniel. After we will see a brief overview of Daniel chapter 9. Depois, um panorama de Daniel 9. And then a detailed presentation of the 70 weeks of Daniel. E depois, uma apresentação detalhada das 70 semanas de Daniel. And finally, we will look at the whole thing, at the whole context of the 70 weeks prophecy. E depois veremos todas as 70 semanas o contexto geral das profecias. So first of all, here are the times of Daniel. Então, primeiro os tempos de Daniel. We can see that he was taken from the captivity in Babylon in 605. Vemos que ele foi pego no cativeiro no ano 605, That there was the decree of Cyrus in 538. decreto de Ciro em 538, And Daniel most probably died in 2 years after in 536. e ele morreu 2 anos depois em 536. It's interesting to notice that 1 year after, it is when the foundation of the temple were laid. É interessante que um ano depois é quando os fundamentos do templo foram colocados. It took 20 years to build the temple. Levou 20 anos para construir o templo. The book of Daniel is composed of 2 main sections.
O livro Daniel é composto de duas principais seções. The first 6 chapters are historical, Os primeiros 6 capítulos são and históricos the last 6 chapters are prophetic. e os últimos 6 são proféticos. So we can see that there were the times of Nebuchadnezzar, Belshazzar, and Darius. Então vemos o tempo de Nabucodonosor, Belsazar e Dário. In the second part, we will concentrate on what happened in chapter 9, Na segunda parte, vamos nos concentrar no que aconteceu no capítulo 9 de Daniel, which takes place in the first year of Darius. que é dada no primeiro ano de Dário. This is very interesting that the first year of Darius is the first year of Cyrus, É interessante que o primeiro ano de Dário também é o primeiro ano de Ciro. and when Daniel had the revelation of chapter 9, E quando Daniel teve a revelação no capítulo 9, it is in that very same year that the decree was set to rebuild the temple. é exatamente nesse ano que o decreto foi dado para se edificar o templo. The chapter 9 is composed of 3 main sections. O capítulo 9 é composto de 3 principais seções. In verse 1 and 2, Daniel understands the prophecy of Jeremiah. Nos versículos 1 a 2, Daniel entende a profecia dada a Jeremias, That there were 70 years of exile. que haveria 70 anos de exílio. This brings him in a state of humiliation before God. Isso o traz em um estado de humilhação perante Deus. From verse 4 to 6, he confesses the sin of his people. Do versículo 13 e 9, ele confessa os pecados de seu povo. 4 to 6. 4 a 6. 7 to 14, he declares the righteousness of God. De 7 a 14, ele declara as justiças de Deus. And then it finished by calling for the divine mercies of God. E, por último, ele clama pelas graças divinas de Deus. And following this prayer, an angel is sent to him and he receives the revelation of the 70 weeks. E como resultado dessa oração, Deus lhe envia um anjo que lhe dá essa profecia das 70 semanas. So now we will take a look at these 70 weeks in more detail. Então agora iremos ver as 70 semanas com maiores detalhes. We will start with verse 24. Vamos começar com o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. So we have 70 weeks. Então nós temos 70 semanas. It is important to notice that the 70 weeks are not literally days, but they are 77s. É importante observar que essas semanas não são literalmente semanas de dias, mas nós temos 70 vezes 7. We believe that these sevens are years, 7 years. Cremos que esses 7 são anos, 7 anos. We have reasons to believe that. Temos razões para crer isso. First of all, it's in agreement with the context of the 70 years. Primeiro, está de acordo com o contexto dos 70 anos. Then we have also the 70 years of Sabbath that the people were judged. E também for. temos 70 anos dos sábados que o povo estava sendo julgado. And there are many other scriptures in the New Testament which are speaking of these days. E também temos diversas outras escrituras que também falam em relação a esses anos. For example, we have scriptures that we will come back to that, are speaking of the half week of Daniel. Por exemplo, temos aqui a relação que é falada do tempo da metade da semana de Daniel, dessas escrituras que iremos voltar depois nisso de novo. We can mention right away that the a prophetic year, is composed of 360 days. Podemos mencionar agora que o ano profético ele é composto por 360 dias. So we have 70 weeks which are apportioned to the people. Então nós temos esses 70 anos que são a porção para o povo. So God has a master plan and everything he has in plan will come to pass. Então Deus tem um plano e tudo que tem nesse plano irá ocorrer. This prophecy is concerning the people of Daniel.
Essa profecia é referente ao povo de Daniel. It's not concerning the church. Não se refere à igreja. This is a myth we often hear. Esse é um mito que muitas vezes ouvimos. But the angel is really speaking to Daniel about his people, Mas o anjo está falando a Daniel sobre o seu povo his holy city. e sua cidade santa. So it's easy to understand that it was concerning the Jews. Então é fácil de ver que está se referindo aos judeus. There are 7 things that will happen at the end of these 70 weeks. 7 coisas ocorrerão no final dessas 70 semanas. The first one is to close a transgression. A primeira é para cessar a transgressão. This means that there will be an end to the transgression of the law by the people. Isso significa que haverá um fim da transgressão da lei pelo povo. The reason is that the law will be written in their hearts. O motivo é pelo fato que a lei estará escrita nos corações. The second thing that will happen is to put an end to sins. A segunda coisa é que haverá o fim aos pecados. There will be no more sin. There were a lot of sins in the history of Israel, but then Israel will be saved. Houve muitos pecados na história de Daniel, mas agora, na história de Israel, mas agora Israel será salvo. A third thing that will happen is to make expiation for iniquity. A terceira coisa que ocorrerá é para expiar a iniquidade. The iniquity of Israel will be pardoned. A iniquidade de Israel será perdoada. The fourth thing will be to bring the righteousness of the ages. A quarta é para trazer a justiça eterna. The eternal justice of God will be introduced in the reign of 1,000 years of our Lord Jesus Christ. Essa eterna justiça de Deus será introduzida no reino milenar por meio de Cristo. The fifth and sixth thing will be O quinto e o sexto to seal the vision and the prophet. é selar a visão e a profecia. This means that all the prophecies and everything the prophet said will be accomplished. Isso significa que todas as profecias, tudo que os profetas disseram será cumprido. The seventh one is to anoint the Holy of Holies. O sétimo será para ungir o Santíssimo ou o Santo dos Santos. The house of the Lord, the temple, will once again be used for the worship of God. A casa de Deus, o templo, novamente será utilizada para oferecer sacrifícios. So what do we learn in verse 24? Então, o que aprendemos no versículo 24? There are 70 weeks, 490 days. Nós temos 70 semanas, ou seja, 490 The prophecy is for the people of Israel, anos. A profecia para o povo é real. and the result is sevenfold. The result is sevenfold. O resultado dessas profecias determinadas tem 7 aspectos. So it means that at this point for God, Então, isso significa que nesse ponto, para Deus, there are 490 years before bringing the blessing to his people. existem 490 anos antes de trazer a bênção para seu povo. It will be a blessing on earth after the 70 weeks. Será uma bênção para aqui na terra após essas 70 semanas. We will go with verse 25. Vamos seguir no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. There are an encouragement for Daniel at the beginning of this verse. Temos aí um encorajamento para Daniel no início. It's to know and understand. É sabe e entende. It is an encouragement for us also to know and understand the Word of God. Também é um encorajamento para nós, para conhecermos e entendermos a palavra de Deus. As we have heard in the introduction, there are books which are more difficult to understand. Existem livros que são mais difíceis de entender, But God desires that we understand them and give energy to learn these things. mas Deus deseja que nós os entendamos e Ele nos dá a energia para que possamos entender.
Daniel probably did not understood everything, Daniel provavelmente não entendeu tudo. and maybe we will not understand everything. E provavelmente nós também não entenderemos tudo. But if God has given us these things, Mas se Deus nos deu essas coisas, it's worth giving an effort to try to understand them. vale a pena darmos um esforço para entendermos. When will the 70 weeks begin? Quando as 70 semanas se iniciarão? The verse says that it's from the going forth of the word to restore and build Jerusalem. A Bíblia diz desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. This is a key verse and very important. Esse é um versículo chave e muito importante. And it's from the moment the word goes out to restore Jerusalem that the 70 weeks begin. E é do momento que essa ordem é dada para restaurar Jerusalém que essas 70 semanas iniciam. When was the going forth of the word to restore Jerusalem? Quando que foi dada essa ordem para restaurar Jerusalém? We read from the scripture that it was during the time of Nehemiah. Nós lemos as escrituras que foi no tempo de Neemias. It is Nehemiah that rebuilt the walls of Jerusalem. Foi Neemias que reconstruiu as muralhas de Jerusalém. It's Nehemiah who made Jerusalem inhabitable again. Foi Neemias que tornou Jerusalém habitável novamente. And it is also Nehemiah who did put some order in the activities of the city. E também foi Neemias que colocou alguma ordem nas atividades da cidade. It's important to understand that the decree of Cyrus, Darius, Artaxerxes are concerning the temple. É importante saber que essas ordens de Dário, de Ciro, de Dário e Artaxerxes são concernentes ao templo. You can read these scripture passages and nowhere we read about the city in itself, only the temple. E vocês podem ler essas passagens e elas não falam acerca da cidade em si, ela fala apenas do templo. But we know Nehemiah, it's there that he was given permission to rebuild the wall of Jerusalem. Mas vemos em Neemias que lhe foi dado o objetivo de reconstruir as muralhas de Jerusalém. The date is given us in chapter 2 verse 1. A data nos é dada em Neemias 2, versículo 1. And according to Sir Robert Anderson, it would have been the Julian date of March 14, 444. Seria no mês Nissan, no 20º, e de acordo com Sir Robert Anderson, essa é a data juliana correspondente a 14 de março de 445 a.C. What are the major events of these 70 weeks? Qual é o evento principal dessas semanas? The major one is the Messiah, the Prince. O principal é o Messias, o príncipe. So it's very interesting to read that the Messiah is also presented as the Prince. Então é muito interessante ver que o Messias também é visto como o príncipe. Where do we read in the Word of God about Christ coming as a prince or a king? Onde é que vemos na palavra de Deus sobre Cristo vindo como rei ou príncipe? It is in Zechariah chapter 9 verse 9. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9. And this happened during the triumphal entry of Jesus in Jerusalem. E isso ocorreu no tempo de Jesus em Jerusalém. As far as I know, it's the only moment in the New Testament where the Messiah is clearly linked with this prophecy as prince or king of the Jews. Até onde eu sei, é o único momento que nos evangelhos é ligado na entrada triunfal de Jesus, é ligado Jesus como o rei ou como o príncipe no Antigo Testamento. How much time before this great event? Quanto tempo antes desse grande evento? We read that there are 7 weeks and 62 weeks. Nós lemos acerca de 7 semanas, 72 semanas. It's 483 years. Isso são 483 anos. According to the same Mr. Sir Robert Anderson, De acordo com o mesmo Sir Robert Anderson, from the date we find in Nehemiah chapter 2 verse 1, desde o tempo que lemos em Neemias, capítulo 2, versículo 1, if we add 483 years, se nós adicionarmos 483 anos, we arrive to the date of April 6, 32. nós chegamos
na data de 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. And it seems it was the 10th of Nisan, the very same day where Jesus entered the city of Jerusalem. E esse é o 10º dia de Nissan, o mesmo dia em que Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém. So we have the 7 weeks and the 62 weeks. Então temos as 7 semanas e as 62 semanas. 1 week is left. Uma semana falta. What do we learn from verse 25? O que lemos do versículo 25? We read that the weeks are counted from the going forth of the word to rebuild Jerusalem. Lemos que as semanas são contadas desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. That there are 2 important events that must happen. Existem 2 eventos importantes que precisam ocorrer. The rebuilding of Jerusalem A reconstrução de Jerusalém and the coming of Messiah, the Prince. e a vinda do Messias, o príncipe. They were 483 years to that point. Ocorreram 483 anos até esse ponto. So we see that the prophecy is very precise, Então vemos que a profecia é muito precisa, but calculating a precise date is much more work. mas calcular essa data precisa exige bastante trabalho. In fact, it's so difficult that the date presented here, they are working well, but we must have an open mind about other possibilities. E é tão difícil que a data, que cremos essa data, mas precisamos ter uma mente aberta para outros cálculos. Let's take a look at verse 26. Vamos dar uma olhada no versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e não terá nada. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. First of all, after 62 weeks, what is happening? Primeiro de tudo, depois das 62 semanas, o que acontece? We read that the Messiah is being cut off. Lemos que o Messias é cortado. We understand, and we will see with the next verse, Nós entendemos e vemos no próximo versículo that the clock of God stops at that moment. que o relógio de Deus para nesse momento. It is a mistake to put the 70th week right after the 69th week. É um erro colocar a 70ª semana imediatamente depois da 69ª semana. I mention it because there are many schools of theology among Christianity, Eu menciono isso porque há muitas escolas de teologia, many different doctrines, muitas doutrinas diferentes, and they are usually trying to put the last week at different moment in time e eles geralmente colocam a última semana em diferentes períodos de tempo to explain their own theological systems. para explicar os seus próprios sistemas teológicos. It's forcing something in the natural explanation of the Word of God. Eles estão forçando alguma coisa na explicação natural da palavra de Deus. We also understand from that verse that the Messiah is already present. Nós entendemos esse versículo que o Messias já está presente. If he's being cut off, he has to be there. Se ele foi cortado, ele tinha que estar lá. The rejection and the putting to death of the Lord Jesus is the most natural interpretation of this passage. A rejeição do Senhor e a sua morte é a explicação mais natural dessa passagem. He shall have nothing, we read in the verse. Nós lemos no versículo, não terá nada. As king, he will have nothing, Como rei, não terá nada, and he will be put to death. e ele será colocado na morte. So this is what we have at this moment. Então é isso que temos nesse momento. What happens after the Messiah is cut off? O que acontece quando o Messias é cortado? We read about the people of a coming prince that will destroy Jerusalem and the temple. Nós lemos acerca do povo
do príncipe que há de vir, que irá destruir a cidade e o templo. So there are two important things. Então, há duas coisas It importantes. speaks about a specific group of people, Primeiro, acerca desse povo específico, and also a prince that shall come. e também de um príncipe que há de vir. The people of that prince will destroy both Jerusalem and the temple. O povo desse príncipe irá destruir Jerusalém e o templo. The Lord Jesus announces the same thing in the New Testament. O Senhor Jesus anuncia a mesma coisa no Novo Testamento. The destruction of Jerusalem in Luke 19:41-44, A destruição de Jerusalém em Lucas 19, a 41 a 44, and the destruction of the temple in Luke 21, verse 6. e a destruição do templo em Mateus 24, 2, e Lucas 21, 6 e Marcos 13, 2. History is clear about these events. There is no allegorical interpretation necessary concerning this prophecy on these points. A história é muito clara acerca desses eventos. Não é necessária nenhuma interpretação alegórica com relação a essas profecias. But who are the specific people that destroyed Jerusalem and the temple? Mas qual que é esse povo específico que destrói a cidade e o templo? Well, now we know. Agora sabemos. These are the Romans. Eles são os romanos. In year 70, they both destroyed the temple and Jerusalem. No ano 70 depois de Cristo, destruíram o templo e a cidade de Jerusalém. What will be the state of the city and the people after this destruction? Qual que é o estado desse povo, da cidade do povo depois dessa destruição? We read that the end will be very terrible for them. Nós lemos que o fim é muito terrível para eles. And there is a time of desolation Há um tempo de desolação for the whole people and the city of Jerusalem. para todo o povo e para a cidade de Jerusalém. When we can still see this to this day. Nós ainda podemos ver isso hoje. So what do we learn in verse 26? O que aprendemos no versículo 26? Well, after the 69 weeks, the Messiah is being cut off. Bem, depois das 69 primeiras semanas, o Jerusalém- Messias foi morto, foi cortado. Jerusalem and the sanctuary, the temple are destroyed. Jerusalém e o templo são destruídos. There's a time of desolation that is determined for the people in the city. Há um tempo de desolação que está determinado para o povo e a cidade. And this happened because of their rejection E- of the Messiah. E isso ocorre devido à sua rejeição do Messias. And finally, we know today that the coming prince will be a Roman prince. E finalmente sabemos que o príncipe que há de vir será um príncipe romano. Now, the fact that the verses 25 and 26 happened literally E o fato que o versículo 25 e 26 ocorreram literalmente is a very strong argument to believe that the last week of Daniel will also happen literally. esse é um argumento muito forte para que o próximo versículo também ocorre de forma literal. In the meantime, the people of Israel are suffering a lot. E nesse meio tempo, o povo de Israel está sofrendo muito. They are being blinded because of their rejection of the Messiah. Eles Blinded. estão cegos devido à rejeição do Messias. Verse 27. Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. In this verse, Nesse versículo, we have the starting point of the 70th week of Daniel. nós temos o ponto de partida da 70ª semana de Daniel. We read that he shall confirm a covenant with the many for 1 week. Vemos que ele há de confirmar ou firmar uma aliança com muitos por uma semana. Who is this he? Quem é esse ele? It's pointing back to the prince that shall come. Esse ele está se referindo ao príncipe que há de vir. It would be
a torture to the biblical text to try to make it point to someone else. Seria querer torturar o texto bíblico para colocar essa referência a uma outra pessoa. Again, we mention it because some people would like to make the he be someone or something else. Queremos mencionar isso porque alguns gostam de colocar esse ele referindo-se a alguma outra pessoa. But when we read the verse, Mas quando lemos o versículo, it's clear in the context where we need a Bible for that. é claro do contexto, precisaríamos aí da Bíblia para That isso, it is speaking of the prince that shall come. que ele está falando do príncipe que há de vir. So it's a Roman priest, Então, esse é um príncipe romano, and this prince will make a treaty with Israel. e esse príncipe fará uma aliança com Israel. It is not another prince in Israel. Não é um outro príncipe de Israel, It is not the Lord Jesus, the Messiah, não é o Senhor Jesus, o Messias, because he was cut off already, porque ele já foi cortado, but it is the coming prince that will make this alliance. mas é o príncipe que há de vir que fará essa aliança. This covenant will be made with the many, it's written. Essa aliança será feita com muitos. It's not done with a peculiar person. Não é feita com uma pessoa em particular. These are the Jews, in fact, that are back in the land of Jerusalem. Esses são os judeus que estão de volta lá em Jerusalém. Verse 24 reminds us that we are talking about Daniel's people. O versículo nos lembra mais uma vez que estamos falando do povo de Daniel. So as there was only a small remnant of believing Jews in the time of the Lord Jesus, E se no tempo de Jesus só havia um pequeno remanescente que cria nele, it will also be the same when the Lord Jesus will come back for a second time publicly. também será o mesmo quando o Senhor Jesus vir aqui à terra de forma pública. There will only be a small group of true believers among the Jews that will wait for their Messiah. Haverá apenas um pequeno grupo de judeus que irá aguardar pelo seu Messias. It's very interesting that since May 14, 1948, Israel is once again a state. É muito interessante que em 14 de maio de 1948, Israel é novamente um estado. It was not possible that this verse might be accomplished without that happening. Não seria possível que esse versículo tivesse sido cumprido sem que esse evento tivesse ocorrido. So there will be a covenant that will be confirmed. Então, haverá uma aliança que será firmada ou confirmada. We know from other Bible verses that this covenant will be a protective covenant. Nós vemos em outros versículos bíblicos que essa aliança é uma aliança protetora, ela procura proteger algo. We will see this verse coming back in a couple slides. Nós veremos novamente esse versículo aqui em uns slides. So it is for 1 week, Então, é por uma semana. and the confirmation of this covenant will be the starting point of the last week of Daniel. E a confirmação desta aliança será o ponto inicial desta 70ª ou dessa última semana. This is also another interesting point. It's not when the rapture will happen that the last week will begin. Isso também é um ponto interessante. Não é quando o arrebatamento ocorre que se inicia essa semana. It really is linked with the confirmation of the covenant. Ela realmente está ligada com a confirmação desta aliança. It can happen the very same day of the rapture, who knows? Pode, quem sabe, ocorrer no mesmo dia do arrebatamento, A couple days after, alguns dias depois, a couple weeks after, quem sabe algumas semanas depois, maybe some months, who knows? quem sabe alguns meses. But it is really the covenant Mas é realmente essa aliança that begins the last week of Daniel. que começa essa última semana de Daniel. We read also that there will be a change in the middle of that week. Haverá também uma mudança no meio dessa semana. So in the midst of the week,
na metade da semana. What does that mean? It means 3 years and a half. O que isso significa? Significa 3 anos e meio. We find many identical time periods in the prophetic book of the Bible. Encontramos diversos períodos semelhantes ou iguais em livros proféticos da Bíblia. I will correct myself. In only 2 books, Daniel and Revelation. Eu vou me corrigir. No livro de Daniel e no livro de Apocalipse. So we have in chapter 7 of Daniel times and half a time. Então temos em Daniel 7 tempo e tempos e a metade de um tempo. So we have the verses here. Temos aí o versículo 7 e 25. So the same expressions are coming back. Então, Tempo. Vemos essa mesma expressão correndo sempre tempo, tempos e metade do tempo. So both in Daniel and Revelation. E também em Apocalipse. And we have also 42 months. E temos também 42 meses. So in Revelation chapter 11 and 13, we have the city, the holy city, for 42 months. Então, em Apocalipse 11:2, lemos: pisarão a cidade santa por 42 meses. And finally, we have 1,260 days. E finalmente também temos 1260 dias. In Revelation, we have these references. Em Apocalipse temos essas referências. And I did not put it there, but we have also in Daniel chapter 12, E eu não coloquei, mas também temos em Daniel capítulo 12, the verse just before the last verse. o versículo antes do It's último, the verse before the last verse. o versículo antes do último versículo. There's a word for that, but I can't remember. OK, o We versículo also anterior. find 1,290 days. Ou seja, 12:5, não? 9. Okay. So 1290. Nós encontramos também 1290 dias. So we see it's again a multiple of 30. Então vemos que é um múltiplo de 30. It would be 43 months. Será 43 meses. So the temple service is being stopped. Então o serviço do templo está sendo interrompido. We also understand the following. Nós também entendemos o seguinte: First of all, there will be a temple in Jerusalem. primeiro de tudo haverá um templo em Jerusalém. The last temple was destroyed in 70. O último templo foi destruído no ano 70. So a new temple must be built. Então um novo templo deve ser construído. We do not, to this day, see a new temple in Jerusalem. Nós não vemos hoje um templo em Jerusalém. The second thing we understand is that there is a priesthood, A segunda coisa que entendemos que há um sacerdócio and there will be bloody sacrifices again, e que haverá novamente sacrifícios sangrentos and non-bloody sacrifices also. e também sacrifícios não sangrentos. So both the temple and the priesthood are working. Então, tanto o templo quanto o sacerdócio está funcionando. Another thing which is interesting for us Outra coisa que é interessante para nós is that we need only these things at the middle of the week. é que essas coisas, precisamos dessas coisas apenas até a metade da semana. We know that these things will happen after 3 years and a half. Nós sabemos que algumas coisas ocorrerão a partir dessa metade da semana, depois dos 3 anos e meio. So it means that we do not need any temple before. Então, isso significa que não precisamos antes, depois A temple. do templo. And it can be built before the rapture of the church, O templo pode ser construído antes do arrebatamento, but it's not necessary. mas não é necessário. It can be built also after the rapture of the church. Poderá também ser construído depois do arrebatamento da igreja. They will have 3 years and a half to do it. Eles terão 3 anos e meio para fazer. And when we look at the political situation of Israel today, E quando vemos na situação política de Israel hoje, we know it can change in a month or two. We never know the future. isso pode mudar em 1 mês ou 2, ninguém sabe o futuro. But today,
it would be quite surprising if they had the capacity or possibility, should I say, to build any temple in Jerusalem. Mas hoje, eu estaria surpreso se eles tivessem a capacidade de construir um templo em Jerusalém. So they will need to have a kind of agreement to be able to do it. Então, seria necessário que eles tivessem um acordo para que o pudessem fazer. And it's not impossible that the covenant that will be signed between the people and the coming prince E of não- the Roman Empire Não é impossível que esse acordo que eles farão entre o povo de Israel com esse príncipe que há de vir do Império Romano, that this protective covenant que esse acordo de proteção will give the opportunity to build the temple, dará a oportunidade de construir o templo, because there will be a great power behind them to protect them. porque haverá um grande poder por trás deles para os proteger. But we don't know. It's a supposition. Mas nós não sabemos, isso é uma suposição. So when the temple will be rebuilt, we do not know. Então, quando esse templo será reconstruído, nós não sabemos. For how long the service will have gone on, we do not know. Por quanto tempo os serviços irão continuar, nós não sabemos. But one thing we know is that in the midst of the week, they will be there and working. Mas sabemos que quando ocorrer a metade dessa semana, eles estarão funcionando. Also, it does not say that the covenant will be broken. Também, o texto também não diz que esse acordo será quebrado. We only read that the temple service will be stopped. Nós apenas lemos que o serviço do templo parará ou cessará. The covenant will still go on. A aliança ainda continua. Now, I will just make a quick parenthesis. E agora eu quero apenas fazer um rápido parênteses. Some link the covenant with the temple, the working of the temple. Alguns ligam essa aliança com o trabalho no templo. In such a situation, it would seem it's a break of the covenant. E nessa situação, iria parecer que se refere a uma quebra da aliança, But if quando we- se param os sacrifícios. But if we see the covenant as a political and military protection, Mas se vermos essa aliança como uma proteção militar e política, as it seems it is in Isaiah chapter 28, o que parece ser, de acordo com Isaías, chapter 28, capítulo 28, then we understand that they can stop the temple service, então, isso significa que eles podem parar os serviços do templo and still hold their covenant of protection. e ainda manter essa aliança de proteção. What will happen at the midst of the week? O que ocorrerá no meio dessa semana? We read that there will be a protection of abominations. Nós vemos que haverá uma proteção de abominações. Abomination is a word which is used very often in the Old Testament for idolatry. Abominações no Antigo Testamento é muito usada para idolatria. We have two verses in Deuteronomy chapter 27 verse 15. Temos 2 versículos em Deuteronômio 27. So cursed is the man that maketh a graven molten image an abomination before Jehovah. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor. So we see the link here of the abomination. Então vemos aqui esse link com abominação. And then also this one in Kings, if you E esse outro em Reis. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas. this idolatry will be protected. Essa abominação será protegida. So there will be something, a power Então haverá algo, um poder that will enforce idolatry and protect it. Nobody will be able to remove it. que irá proteger, impor, manter essa abominação. Ninguém será capaz de tirar ela. We read in Daniel chapter 12 verse 11 the following. Nós lemos em Daniel 12:11 o seguinte: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. So we read also that there will be a desolator.
Então vemos também que haverá um desolador ou um assolador. This desolator will be there because of the idolatry of the Jewish people. Esse assolador estará lá por causa da idolatria do povo. This desolator is a judgment of God that will come on them. Esse assolador é um juízo, um julgamento de Deus para com eles. In other places in Scripture, it's also called the overflowing scourge, the Assyrian or the king of the north. Em outras passagens, isso também é chamado de dilúvio do açoite, ou a Assíria e o rei do norte. We have this passage in Isaiah. Temos essa passagem em Isaías: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. So until when will there be a desolator? Então, quando até haverá esse assolador? Until the consumption that is decreed will be poured on the desolate. E isso até a consumação que está determinado, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. The desolate here is Jerusalem. A assolado, a desolada aqui é Jerusalém. And this describes the time of tribulation that will fall on the people of God. E isso fala sobre a tribulação que irá cair sobre o povo de Deus. It will last until all the judgment of God that are decreed Isso durará até que todos os julgamentos que Deus determinou will fall on the people and the city. cairão sobre o povo e a cidade. Everything ends according to Revelation 19 when the Lord Jesus Christ appears in glory. Tudo isso termina em Apocalipse 19, quando o Senhor Jesus vem em glória. What did we learn in verse 27? O que aprendemos no versículo 27? We read that there are 70 weeks, Lemos que havia, that there's a 70th week. nós lemos que há uma 70ª semana. It will happen when an alliance will be made between the Roman prince Ela ocorrerá quando for feita uma aliança com o príncipe romano and the many in Israel. e os muitos de Israel. We learn that after 3 years and a half, Nós lemos que a partir de 3 anos e meio, the temple service will be completely stopped. o serviço no templo será completamente parado. At this moment, a strong, terrible idolatry will be set in place of the temple service. Nesse momento, uma terrível abominação, idolatria, será colocado no templo. So the abominations, which is idolatry, Então, as abominações, que são idolatria, that causes desolations, que causa as desolações ou Which is- assolações, which is the judgment of God, que é o julgamento de Deus, by the desolator, which is the Assyrian, pelo assolador, que é a Síria, will fall on the desolate, which is Jerusalem. irá cair sobre a desolada, que é Jerusalém. And this will go on until everything God has decided to happen will happen. E isso ocorrerá até que tudo aquilo que Deus determinou que irá ocorrer. Therefore, hear the word of Jehovah. Maybe you could read directly the Por verse. isso, ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais a este povo que está em Jerusalém. Vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. So we can see now these 4 verses in a small graphic to help us put things in place. Então vamos ver agora esses 4 versículos e um gráfico para ter uma visão melhor. So we have, as we have seen, the going forth of the word to rebuild the city. Então temos lá a saída da ordem para reconstruir a cidade. And from that point, there are 7 weeks and 62 weeks. E a partir desse momento temos 7 semanas e 62 semanas. After the 72 weeks, the Messiah is being cut off. A partir dessas 69 semanas, o Messias é cortado. The clock of God stops at this moment O relógio de Deus para nesse momento, because his people have rejected their Messiah. porque o povo dele rejeitou o Messias. What happens then? O que acontece então? Well, unto the end, war,
desolations and the desolations determined. Até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. And this will not stop when the alliance is confirmed. E isso não irá, It will not stop. isso não parará quando a aliança It will stop at the end of everything. será afirmada. Isso parará no final de todas essas semanas. I didn't put it on the chart, but here is our verse 24. Poderíamos colocar aí não coloquei nesse gráfico, mas aí Our verse 24. está o versículo 24. The 7 things that will happen at the end, As 7 coisas que ocorrerão no final, which are the blessings for the people of God. que são as bênçãos para o povo de Deus. Now, if we take this chart and we add New Testament events, Então, se pegarmos esse gráfico e adicionarmos eventos do Novo Testamento, it gives this. nós temos isso. We know that the Lord Jesus Christ was cut off. O Senhor Jesus foi cortado. We read this in Isaiah chapter 53, verse 8. Temos isso em Isaías 53, 8. In English, the same expression, being cut off, is used there. E no inglês, a mesma expressão cortado é usada. In 70, the temple was destroyed by the Romans. E no ano 70, o templo da cidade foi destruído pelos romanos. And what the church waits now is the rapture. E o que a igreja espera agora é o arrebatamento. You see that there's a space between the lines here and there and there. Existe um espaço entre essas linhas tracejadas e essa linha reta. It's to show the fact that we don't know when the alliance will be confirmed precisely. E isso é para mostrar o fato que não sabemos quando essa aliança será feita. But we know it will be after the church is no more there. Mas nós sabemos que será após a igreja não estar mais aí. So there will be 7 years of 360 days. Então aí temos 7 anos e 360 dias. It will be a time of tribulation Será um tempo de tribulação. and the half week at the end of great tribulation. E essa última metade da semana será chamada de grande tribulação. It will be our subject when we look at Matthew chapter 24 and 25. E esse será o nosso assunto quando formos ver Mateus 24 e 25, a outra palestra. So what will end everything is the appearing of Christ in glory. Então todas as coisas terão seu fim na aparição de Cristo em glória. And here for our enjoyment, the full map of E the agora- times of Daniel. Vemos aí o mapa completo acerca de Daniel. The only detail we did not see is these are the 70 years here. O único detalhe que não vimos foram esses 70 anos. So after the temple is finished being rebuilt in 515, Então, quando o templo terminou de ser reconstruído em o ano 515, there are 70 years until the going forth of the word to rebuild Jerusalem is given. houveram 70 anos para a saída da ordem de se reconstruir as muralhas de Jerusalém. So this chart is presenting all the things we have seen in only 4 verses of Daniel chapter 9. Então, esse gráfico ele está mostrando todas as coisas que nós vimos nesses 4 versículos em Daniel 9. It is very important to understand clearly this prophecy Daniel received. É muito importante que possamos entender claramente essa profecia que Daniel recebe. When we want to study the prophecies of other scriptures, especially Revelation, Quando formos estudar as profecias de outros livros, especialmente o Apocalipse, if we do not understand the 70 weeks of Daniel, se não entendermos essas 70 semanas de Daniel, it is very, very difficult to put things in order when we study prophecy. é muito difícil de colocar as coisas em ordem quando estudamos a profecia. So may the Lord Jesus give us the desire to learn these things Então, que o Senhor Jesus nos dê o desejo de aprender essas coisas, as also the angel was encouraging Daniel to understand these things. assim como o anjo também dizia, encorajava a Daniel de entender essas coisas. For us, we are not waiting for any special world events to happen.
Para nós não esperamos por nenhum evento no mundo para ocorrer before the coming of the Lord Jesus Christ for his church, antes da vinda de Cristo para a sua igreja, but it is a privilege we have to understand already the things that will happen after. mas é um privilégio já sabermos as coisas que irão ocorrer depois. So may the Lord encourage us and bless us in these studies in the coming days. Então que o Senhor nos encoraje e nos abençoe no estudo desses dias. I forgot one thing. Eu esqueci uma coisa. There is a book available on the back. Há um livro disponível lá atrás. It is from Ironside on the book of Daniel. É um livro de Ironside sobre Daniel. I didn't have personally the time to read it yet, Pessoalmente, eu ainda não tive o tempo de ler esse livro, but it is a classic in the studies of the book of Daniel. mas é um clássico nos estudos de Daniel. So if you want to dig deeper in the subject, Então, se você quiser se aprofundar no assunto, it is a very good opportunity to get a copy of it. é uma ótima oportunidade de conseguir uma cópia desse livro. So I encourage you, Então, eu te encorajo and I'll get a copy in French or English for me. e eu vou conseguir uma cópia em inglês ou em francês para mim. Thank you. Obrigado.